Boa noite a todos. A esta altura, boa noite aos que heroicamente resistem aqui. A minha missão é extremamente ingrata, falar por último, depois de um exaustivo dia de profícuos debates, neste evento cuja densidade está muito evidente, ficou evidenciada hoje. Eu vou ser brevíssimo. A ideia da minha intervenção programada foi para que fizesse o apanhado geral dos principais pontos debatidos hoje. E essa tarefa ficou já bastante esvaziada pela mesa anterior, em que houve os debates relativos aos temas da tarde. Mas eu vou fazer um brevíssimo apanhado de 5 minutos sobre os temas. Primeiro tema foi o papel do inquérito policial. O doutor Antônio Alberto Machado, promotor de justiça, apresentou suas considerações. A questão é da maior relevância, sem dúvida nenhuma, e, mais de uma vez, o doutor Michel Missi também apontou uma questão fulcral, que é o caráter frequentemente burocrático do inquérito policial, que emula o processo judicial, algo a ser revisto. Preocupa a edição de leis recentes, conferindo ao delegado de polícia um papel de autoridade jurídica, que acabando o aspecto jurídico ficando mais enfatizado que a preocupação com a efetividade da investigação. Inquérito ou a investigação feita pela polícia tem que ter, por fim, princípio, justamente a apuração dos fatos. Vale dizer, a investigação deve ser o mote. Nós não precisamos, quando divide a venda de quem pensa em sentido contrário, se é que alguém pensa assim, nós não precisamos de delegados de polícia discutindo teses jurídicas em autos de inquérito policial. Infelizmente, isso está se tornando cada vez mais frequente, especialmente na área federal. O inquérito deve se voltar à investigação. Temos que modernizar o instrumento da investigação criminal. A propósito disso, as câmaras criminais do Ministério Público Federal recentissimamente constituíram um grupo de trabalho justamente destinado à modernização, ao debate de ideias, objetivando a formulação de propostas para a modernização da investigação criminal, aí valendo tanto para a investigação feita em sede policial, como também para os casos envolvendo a própria investigação direta do Ministério Público. Esse, portanto, é um tema importante. Temos que aprimorar a investigação policial. Não podemos ficar só na dependência do acaso ou de flagrantes para identificar a autoria e materialidade de crimes. O doutor Arthur Trindade, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, falou sobre a resolutividade da investigação de homicídios e ele destacou um ponto importante. Nós não temos estatísticas confiáveis sobre o grau de solução, sobre a percentagem de solução dos crimes de homicídio. Nós precisaríamos ter esses dados. Realmente, isso mostra o quanto atrasados nós nos encontramos a respeito. Esses pontos são fundamentais. O Conselho Nacional do Ministério Público, alguns anos atrás, com base em dados do Ministério da Justiça, e por critérios que eventualmente podem até ser contestados, mas chegou à conclusão que apenas 8% dos homicídios praticados no nosso país têm a sua autoria estabelecida. E eu fui conselheiro do CNMP e presidente da Comissão do Sistema Prisional e Controle Externo, daquele órgão. Tivemos a oportunidade de fazer encontros com membros do Ministério Público de todo o país. Há estados em que em que é frequente a não instauração de inquérito policial em casos de homicídio. Às vezes nem se faz registros em alguns estados, em face de alguns casos de homicídio que acontecem. Isso é um problema sério. Se nós formos falar das estatísticas de homicídio, nós também vamos estabelecer que não temos dados precisos, sequer, sobre o número de homicídios.
contestações à metodologia empregada em alguns estados, por não computarem, por exemplo, o número total de vítimas, apenas o número de ocorrências em que há mortes. Ora, numa chacina em que se mata, por exemplo, 5 pessoas, pela metodologia empregada no Estado de São Paulo, por exemplo, houve só um crime, um crime de homicídio, quando, na verdade, houve 5 homicídios. Evidentemente, o responsável pelaquela chacina, se for denunciado, se for identificado e denunciado, vai responder por 5 homicídios, não vai responder por um, nem por um em continuação, né? Então, essa metodologia realmente é questionável. Outro aspecto questionável é o de não contemplação nas estatísticas de homicídio, em alguns estados, das mortes decorrentes de intervenção policial. Então, isso, num país em que a letalidade das ações policiais pode-se dizer, elevadíssima, como no Brasil, inaceitável que os índices de homicídio não contemplem as mortes decorrentes de intervenção policial. Pode-se chegar à conclusão, e frequentemente isso acontece, que aquele homicídio praticado pelo policial o foi em legítima defesa. Portanto, amparado pela juridicidade, não havendo que se cogitar, inclusive, de processo criminal. Mas, tecnicamente, houve um homicídio. Não é? Isso precisa ser contemplado. Não se pode maquiar estatísticas de homicídio. O significado disso, eu tenho aqui uma matéria publicada recentemente a respeito da situação do Estado de São Paulo. O número oficial de homicídios é de 8,73 por 100 mil habitantes no Estado de São Paulo. Todavia, se for computado nesse total, forem computadas as mortes decorrentes de intervenção policial e o número total de pessoas mortas, não o número total de ocorrências, esse número saltaria de 8,73 para 11,92 mortes por 100 mil habitantes. Alguns estados da federação usam um critério mais pleno e acabam sendo prejudicados na comparação por razões óbvias. Portanto, nós temos aí um problema a ser enfrentado. E eu penso que o Ministério Público pode ter, naturalmente, algum papel importante a destacar, a desempenhar nessa área. Interessante as considerações feitas pela doutora Elizabeth Sato sobre a investigação de homicídio em São Paulo. Há que se realmente aprimorar essa atuação. Ela, que é delegada da Delegacia de Homicídios, da Divisão de Homicídios, eu até comentei com ela na conversa que tivemos em seguida, lembrei que eu, no início da minha carreira profissional, lá atrás, fui escrivão de polícia por 3 anos na Delegacia de Homicídios do DEIC. Era a delegacia na época, hoje é a Divisão de Crimes contra a Pessoa. E depois, iniciando a carreira jurídica como procurador do Estado, exercendo a função de procurador da Assistência Judiciária de São Paulo, trabalhei no Tribunal do Júri por vários anos também, olhando sob outra ótica os casos de homicídio. Foi uma experiência muito rica. No período da tarde, a doutora Julita Lengrube trouxe aqueles dados muito significativos sobre o sistema prisional brasileiro. Isso é um problema sério. Nós temos um sistema prisional, ao mesmo tempo, tem muita gente presa, tem muita gente que não deveria estar presa, e tem muita gente que está solta e deveria estar presa. Então, esse é o dilema, prender quem deve ser preso, não é? Eu penso que todos os membros do Ministério Público, particularmente, falando agora no universo restrito do Ministério Público, que atuam na área criminal, deveriam conhecer a situação do sistema prisional brasileiro, até para refletirem sobre os casos que devem efetivamente ensejarem o aprisionamento, a decretação de prisões. Eu sou coordenador atualmente, no âmbito do Ministério Público Federal, da Câmara de Coordenação e Revisão sobre Sistema Prisional e Controle Externo da Atividade Policial. E também atuo em processos criminais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, dou parecer em casos de habeas corpus, recurso especial, etc. E lá o que nós temos é o seguinte, não tenho os dados estatísticos, só vou me basear em dados empíricos, na minha experiência, no meu chutômetro. Os crimes mais frequentes que passam, que são veiculados nesses habeas corpus, nesses recursos,
é realmente o de tráfico de drogas. E examinando caso a caso, eu procuro fazer uma triagem, distinguir, bom, que tipo de tráfico nós temos aqui? É um caso de pequeno tráfico ou um caso de grande tráfico? Não é? Quilos de cocaína, quilos de maconha, é outro departamento. Essas ocorrências são menos frequentes. No mais das vezes, o que nós temos é pequeno traficante, digamos assim, com menos de 50 gramas de drogas, sem sofisticação, balança de precisão, etc. Primário, de bons antecedentes, muitos com menos de 21 anos, e que estão presos. E veja o que acontece. Frequentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em grande parte dos casos, talvez na maioria, dentro de um certo parâmetro, determina a soltura ou a concessão de benefícios que importam na soltura do indivíduo. Acontece que esta prestação jurisdicional só é dada para os casos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Num país em que a Defensoria Pública ainda é muito deficiente em sua estruturação, em que esse tipo de criminalidade envolve pessoas hipossuficientes, nem todos os casos chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer, podemos inferir daí que há muita gente que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não deveria estar preso. E o Estado campeão é São Paulo, que, por sua população, por seu porte, é o maior cliente do STJ em todos os sentidos, todos os processos, inclusive, como não poderia deixar de ser, na área criminal. E eu cito aqui 2 pontos que deveriam merecer uma reflexão mais profunda. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm posições firmes e reiteradas no seguinte sentido, em caso de pequeno tráfico de drogas, que, primeiro, no caso de tráfico de drogas, o regime inicial não é obrigatoriamente o fechado. O dispositivo legal, em sentido contrário, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, pode sim haver início de cumprimento de pena em regime aberto, em casos de menor impacto. Em São Paulo, o Judiciário automaticamente estabelece regime fechado, para todos os casos de tráfico, mesmo os pequenos. Também os tribunais superiores admitem, nos casos de tráfico, a possibilidade, a ser aferida caso a caso, por exemplo, em pequeno tráfico, de conversão das penas restritivas, da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, né? Em casos de réu primário, de bons antecedentes, com pequena quantidade de droga, situação que deveria ser observada. Sistematicamente, o STJ revoga a jurisprudência, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros tribunais de justiça. Mas só quem se beneficia dessas decisões é quem chega lá. Então, podemos inferir que há, sim, muita gente presa que não precisaria estar à luz da jurisprudência dominante. Esse é um ponto que me ocorreu de destacar aqui. O Dr. Michel Missi falou da morte decorrentes de intervenção policial. Em seguida, tivemos um painel muito interessante sobre a vitimização dos policiais. E eu vou começar falando da vitimização dos policiais, que nunca pode ser esquecida. Impressiona a descrição das condições de trabalho dos policiais militares, feita pelo praça Elisandro Lotim, da PM de Santa Catarina. E impressiona ele dizer, estamos vivendo uma guerra civil, morre um policial a cada 32 horas. Na última intervenção feita aqui, nós também tivemos dados sobre os crimes de que são vítimas os policiais. O major Marcelo Zanqueto expôs isso muito bem. Realmente, nós precisamos nos preocupar com isso. Foi falada da violação de direitos humanos policiais, parece que há alguma contestação a respeito disso, mas o fato é que o que temos, com base em informações, em matérias publicadas na imprensa, matérias fundamentadas, nós temos que aquela situação do filme Tropa de Elite parece frequente, não sei se em todas as polícias militares, mas em muitas delas. Temos uma matéria recente da BBC Brasil, que diz o seguinte: rituais de sofrimento em treinamento alimentam violência policial, diz capitão da PM, uma matéria de 5 de janeiro.
2016, digo o seguinte: privação de sono, pauladas, tarefas em salas impregnadas de gás lacrimogêneo e pimenta, almoço misturado com água e consumido com mãos imundas de terra e pus, humilhação e assédio moral praticados por superiores têm sido relatados em diversas circunstâncias, uma matéria bastante fundamentada. Não sei com que extensão isso ocorre Brasil afora, mas ocorre de modo significativo, pelo que temos ouvido dizer. Isso, naturalmente, é inaceitável. É inaceitável que um policial, por um desvio qualquer, sofra uma punição de prisão. Enfim, isso precisaria ser revisto, avaliado melhor. Não vou entrar na discussão aqui, mas talvez tenha a ver com o tema da desmilitarização ou enfim, com a adoção, com o reconhecimento aos policiais dos seus direitos humanos. Isto posto, não podemos deixar de frisar que a letalidade das ações policiais no Brasil é muito elevada. Esses dados são inegáveis e a situação não pode permanecer nesse nível. Aumenta a consciência de que algo precisa ser feito a respeito. No Conselho Nacional do Ministério Público, o tema foi discutido ao longo dos últimos anos. Tivemos muitos eventos. Recentemente, o CNMP, se preocupando com o tema, editou a Resolução 129, de 22 de setembro de 2015, dirigida aos membros dos Ministérios Públicos, especialmente estaduais. Essa questão se apresenta menos frequentemente no âmbito das polícias federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, embora, eventualmente, aconteçam também episódios de mortes e intervenções policiais. Os casos são menos frequentes, são mais investigados. Pois bem, há aqui, na resolução do CNMP, uma série de recomendações ou de orientações, ou, podemos dizer até de determinações, do que deve ser feito pelo membro do Ministério Público ao tomar conhecimento de casos de morte decorrente de intervenção policial. Essa resolução é recente, está sendo implantada, o CNMP deve fazer a sua fiscalização. Alguns anos atrás, tivemos um evento no CNMP, à época que eu integrava, compareceu lá, representando o Ministério Público de São Paulo, o promotor Carlos Talarico, então integrante do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial. Ele apresentou uma técnica de investigação em caso de autos de resistência, suspeitas de execução sumária, chamada de 13 pontos, mostrando que, na verdade, em havendo disposição, os casos são investigados. E isso é que é importante que haja, que toda morte decorrente de intervenção policial seja objeto de inquérito específico, e não, como acontecia há muito tempo, e talvez aconteça em muitos lugares do Brasil ainda, a morte decorrente de intervenção policial ser registrada como resistência seguida de morte, e, em seguida, arquivada porque a vítima, o autor do crime morreu. Então, declara-se extinção da punibilidade e o homicídio desaparece, por enquanto, sem passar, inclusive, pelo tribunal do júri. Assim, naturalmente, não se chega a nada. É preciso haver disposição dos ministérios públicos de atuar com firmeza nesses casos. É preciso que os promotores que atuem na área tenham um respaldo. Visitamos, certa vez, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um promotor responsável por todo um batalhão da Polícia Militar, com muitos casos de letalidade, trabalhando de modo extremamente precário. Os índices estatísticos mencionados aqui mostram que são indicadores de que a apuração não tem sido feita de modo suficiente, lamentavelmente. Pois bem, oxalá possam sair daqui, desse evento, recomendações importantes quanto aos temas debatidos, mas é preciso que, para além de mudança de lei, mudança de novas resoluções, etc., que haja disposição das instituições envolvidas para que cumpram suas funções, objetivando tornar suas ações as mais efetivas. A sociedade brasileira está farta dos altos índices de violência, não importa de que natureza. Os membros que atuam na segurança pública, os trabalhadores da segurança pública, merecem tratamento digno, merecem bons salários, é preciso reconhecer os riscos que correm. Por outro lado,
a violência desmedida é de ser combatida. Há que se ter mais racionalidade na administração do sistema prisional, não se pode utilizar critérios descabidos e que não têm respaldo dos tribunais superiores, a ponto até de, a meu ver, ficar imaginando se não seria caso, não mais de recurso em caso concreto, mas diante de certas situações, se não seria caso mesmo de reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça, perante o Supremo Tribunal Federal, pela desobediência à sua jurisprudência consolidada em questões importantes. Basicamente, o que eu tinha a dizer é isso. E fico por aqui para não prolongar mais ainda. Muito obrigado a todos. E cumprimento a administração do evento, a organização, pelo belíssimo hall de atividades aqui desenvolvidas no dia de hoje. Obrigado.